sempre meditando na palavra do Senhor, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que muda vidas, é assim como mudou a minha vida e mudou a tua vida que está na escuta da programação. Esta palavra ainda mudará a vida de muita gente, daqueles que se reconciliarem com Deus, daqueles que aceitarem o nome do Senhor como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. E eu quero trazer um texto aqui para a nossa meditação nessa noite, que se encontra lá no livro de João, no capítulo 14. É uma passagem muito conhecida e ali vai falar: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Palavra do Senhor nessa noite para as nossas vidas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre nos consolando, sempre nos orientando a tomar a decisão certa, a andar pelo caminho certo. Ali Jesus está tratando com os seus discípulos ali naquela noite, e o Senhor está tratando com os seus discípulos que eles não viessem a ficar perturbado de coração, a se desesperar. O Senhor ele vai tratar com os seus discípulos para que eles venham crer verdadeiramente em sua pessoa, para que eles venham crer também na sua palavra. Ali no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer: na casa de meu pai há muitos aposentos, ou seja, há muitas moradas. O Senhor ele vai deixar claro para os seus discípulos, ele fala para os seus discípulos. Você nessa noite que me escuta, preste bem atenção nessa noite para que eu vou dizer. O Senhor ele vai tratar com os seus discípulos, não eram os de fora, eram os seus discípulos. Ou seja, que é isso, irmão? É daqueles que receberam a palavra e se tornaram seguidores de Jesus Cristo, se tornaram os seus discípulos, daqueles que receberam e aceitaram a palavra de Jesus. É esse que são considerados os seus discípulos. Repare que ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Imagine o Senhor falar naquele momento para os discípulos, onde eles estavam com o coração, com um sentimento meio de tristeza, porque Jesus já havia falado que ele ia para o Pai, mas aprove a Deus que o Senhor, ele deixou ali uma mensagem, ele deixou uma promessa. O Senhor sempre andando com os discípulos ali, evangelizando por todas as cidades, salvando, curando, libertando pela palavra que ele pregava. O Senhor ele vai dizer lá no versículo 6: eu sou o caminho. Ou seja, ele está falando para uma pessoa que só acreditava vendo. Tomé, o discípulo que não acreditava nas palavras que saía. Tomé, o discípulo que só acreditava naquilo que via. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé acreditava nas coisas que ele via. E o Senhor Jesus, ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali ele vai ratificar: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele vai deixar uma mensagem para o discípulo: ei,
Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Jesus é o caminho, por que tentamos dar um passo à frente? Por que tentamos desviar desse caminho? Por que tentamos dar um atraso na nossa vida espiritual? Por que tentamos trilhar outros caminhos que não é lícito para aqueles que vão morar no céu? Porque tentamos muitas das vezes sair da igreja, porque tentamos muitas das vezes fugir do nosso chamado. O Senhor Jesus, ele vai continuar dizendo: eu sou o caminho, Tomé. Ei, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O Senhor é a verdade. O Senhor não é a mentira, assim como o pai da mentira, não. O Senhor, ele sempre foi a verdade. Ele sempre falou a verdade, e ele vai deixar que ele é a vida. A Bíblia vai dizer que aquele que esteja morto, que ainda crê no Senhor, ressuscitará. Jesus vai falar: sem mim nada podereis fazer. Ali no capítulo 15, ali no versículo 5, a parte B do versículo vai falar: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ainda é pelo Senhor, sempre foi pelo Senhor. Se fizemos ou fazemos ou iremos fazer alguma coisa, sempre é porque o Senhor faz por nós. O Senhor Jesus, ele vai estar tratando com os seus discípulos ali, para que eles creiam nele. Quando ele diz: estou no Pai, o que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. No versículo 12 ele vai falar: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Ele vai falar na parte B: fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Mas a promessa, ela estava declarada. O Senhor, ele ia para o Pai, mas ele ia rogar a Deus para que Deus enviasse outro Consolador, a qual é o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, que ainda convence o homem do pecado e do seu juízo. É o Espírito Santo de Deus que ainda me convenceu, que ainda lhe convenceu, que ainda vai lhe convencer. Um dia que você deixar as coisas mundanas e dedicar a sua vida para Cristo, você vai entender que o Espírito Santo estará com você. É o Espírito Santo que nos faz entender as coisas de Deus. É este Consolador a qual todo aquele que um dia confessou o seu nome, Paulo vai dizer lá em Romanos 9:10, que se com a tua boca confessares e no teu coração creres que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. É essa salvação a qual nós fomos selados, fomos privilegiados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajudará para que nós um dia nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus naquela grande festa, na sua volta, quando Ele buscará a sua igreja. Repare que o Senhor, Ele vai liberar essa palavra para os seus discípulos, para aqueles que estavam fracos. Jesus, Ele vai fortalecer os seus discípulos para que eles não perdessem a esperança. Repare que está tudo fresquinho, a novidade, a palavra que Jesus tinha falado. Nos dias de hoje, já passou mais de 2000 anos e hoje tem muita gente ainda que não acredita
que o Senhor irá voltar. Ei, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Você que está trilhando outros caminhos a não ser o Senhor está voltando. Você que anda mentindo, anda falando coisas que não deve, eu quero te falar que a verdade está voltando. Você que anda neste mundo e pensa que está vivendo, mas está morto espiritualmente, eu quero te falar que esta vida está voltando. É o Senhor nosso Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não tem outro meio. Você não pode chegar lá de avião, de helicóptero, de nave espacial. Não tem outra solução, não tem outra pessoa. Um dia, Jesus está sentado com os discípulos e o Pedro vai lhe perguntar: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Não tem jeito. Você pode procurar com o seu intelecto, com a sua sabedoria. Você pode perguntar no Google. Você pode andar por aí e perguntar para as pessoas. Mas não tem jeito. A salvação ainda continua sendo por Jesus. Ainda Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E não tem outro meio de salvação. Sempre continua sendo o Senhor. E é o Espírito Santo que vai nos garantir para estar junto com o nosso Deus naquele grande dia. É o Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que ficou para consolar a igreja. É o Espírito Santo que ficou para direcionar a igreja, para dar o discernimento, para dar o entendimento, para dar a sabedoria para falar. É o Espírito Santo de Deus que vive entre nós, que vive dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus vai falar: eu não vos deixarei órfão, eu vou rogar para o Pai e Ele enviará o Consolador. Aleluia. Você pode perceber no versículo 15, no versículo 16: e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que é o nosso conselheiro. É o Espírito Santo de Deus que nos convence quando estamos errados, quando estamos fazendo coisas que não devemos. É o Espírito Santo de Deus que ainda nos convence ao arrependimento, ao nós se arrepender de todo o coração e viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. É o Espírito Santo de Deus, é aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Repare que os discípulos, eles vão ser revestidos do alto com o Espírito Santo, e ali você conhece a história, e toda a casa foi cheia, todos eles receberam ali o Espírito Santo. Imagine ali a igreja primitiva naquele momento, a qual estava vivendo amor à primeira vista, ali com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fazia os discípulos ir além dos seus limites. É o Espírito Santo que fazia os discípulos ir orar pelos enfermos, que fazia os discípulos ir por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi o Espírito Santo que marcou a igreja, e hoje não é diferente. O Espírito Santo continua marcando a igreja, o Espírito Santo continua direcionando a igreja, o Espírito Santo continua instruindo a igreja. Aleluia! Se você tem o Espírito Santo, você tem um consolador, um amigo para toda hora. Quando você está triste, Ele está do teu lado. Quando você está se sentindo sozinho, Ele está do seu lado. O Espírito Santo de Deus, Ele está com você nos momentos mais difíceis. É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus 28:20: e eis que estarei com vocês
até a consumação do século. O Senhor nunca nos abandonou. A Trindade Santa sempre viveu entre nós. O Espírito Santo de Deus, o próprio Filho Jesus Cristo Nazareno, o Deus Jeová, o Deus de Jacó, Ele sempre esteve ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. E eu quero te dar uma palavra nessa noite. Você que está, quem sabe, perturbado de coração, está sofrendo por alguma coisa, você que está, muitas das vezes, quem sabe, preocupado com algo, eu quero te falar, entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida a Jesus, confesse o nome dele, receba o Espírito Santo de Deus para te auxiliar, para te ajudar nos momentos mais difíceis. Não depende de mim, depende de você, depende de você que ouviu esta palavra. A Bíblia vai falar que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você que crê na palavra de Deus, recebe o Espírito Santo nessa noite. Você que já tem o Espírito Santo, te alegra nessa noite, porque ele veio nos consolar e nos auxiliar nesta jornada, nesta caminhada com Cristo.